A paz do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe todos vocês no nome do Senhor Jesus Cristo, amém, meus irmãos? Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Nós vamos aqui trazer uma palavra para a nossa meditação no dia de hoje, aleluia, que se encontra aqui. Lembrando, irmãos, que hoje é o último dia da campanha de louvor do sangue de Jesus, né? Essa campanha foi maravilhosa, para mim foi uma bênção muito grande, porque às vezes a gente não vê nada exterior, mas no interior, na alma, no espírito, dentro de nós, Deus trabalhou dentro do nosso coração, Deus nos alegrou, nos fortaleceu, né, irmãos? Eu particularmente senti muita presença de Deus com essa campanha, com esse propósito, aleluia, glória a Deus, de 21 dias de louvor. Amém, irmãos? De louvor a Deus. Foi maravilhosa. Eu tenho certeza que muitas irmãs, muitos irmãos também recebeu a graça, recebeu força, teve a alegria recebida na alma, no coração, né, irmãos? Hoje é o último dia para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Mas nós vamos trazer aqui uma palavra, aleluia, glória a Deus. E continuamos com o propósito, irmãos, de 12 dias de clamor pela madrugada, amém, irmãos? 12 dias de clamor pela madrugada a favor da nossa vida espiritual. E eu estou orando, a irmã Carmelita, estou orando por todos que estão fracos na fé, por todos que deixaram os seus nomes aí no vídeo. Eu estou apresentando, irmãos, estou apresentando a todos que deixaram os nomes, tá bom, meus irmãos? Todas as orações eu tenho orado por todos, amém? Tenho orado por pessoas enfermas também. Inclusive, irmãos, o Senhor me mostrou que através desse propósito de oração de 12 dias, Deus me mostrou que através desse propósito de 12 dias de oração, Deus vai libertar pessoas com obra de macumbaria, irmãos. Deus me mostrava assim, orando, Deus me mostrava assim, ouvia uma mulher expelindo pela boca um trabalho de macumbaria, coisa pesada. E era aquele trabalho de macumbaria feito com cabelo, irmãos. Eu via cabelo. E eu via aquela mulher assim, vomitando aquela obra de macumbaria. Deus nos revelou, Deus nos mostrou. Através desse propósito, irmão, de 12 dias, viu? Foi logo no início que Deus me mostrou. Amém? E o Senhor falava assim que Ele vai libertar e curar pessoas com trabalho de macumbaria. Às vezes você não consegue se firmar na igreja, você não consegue se firmar na vida espiritual, você não tem força para orar, não tem força para jejuar, não tem força para nada. Assim, espiritualmente, às vezes é obra de macumbaria. Aí isso atinge espiritualmente e te atinge fisicamente, né? Causando dor no corpo, mal-estar, doenças, enfermidade, enfim. Mas Deus mostrava para mim que Ele vai libertar muitas pessoas. Deus me mostrou aquela revelação. Deus me mostrou uma mulher jogando para fora um trabalho de macumbaria feito com cabelo. Ela vomitava muito aquelas coisas. Então é Deus dizendo, filha, ó, o propósito, vou operar, vou trabalhar, vou libertar, aleluia, vou fazer o que tiver que fazer. Amém, irmão? Então é por isso que você não pode desistir e ficar no meio do caminho. Vai até o fim, 12 dias, para o Senhor te renovar espiritualmente. E deixa que o resto Ele faz. Se tiver macumba, Ele queima. Se tiver feitiço, Ele repreende. Se tiver enfermidade, Ele cura. Enfim, você só busca Deus, só ora, só cumpre o que Ele pediu. É só obedecer o que Ele pediu, o resto é Ele que faz. O que você está precisando, Deus conhece. Deus sabe o que você está precisando. Então, meus irmãos, é o que diz a palavra do Senhor. Busca primeiro o reino do céu e a justiça de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas, né? Então não se preocupe, mas porque eu estou... Não, ore, cumpre o propósito que Deus falou com você. Deus nos permitiu passar aqui, passar para vocês os propósitos. Cumpre esse propósito e o resto Ele vai fazer, amém? O Senhor falou que vai libertar pessoas de trabalhos de macumbaria. Vai libertar. Não é só uma, não é só duas, não, é todos que tiver trabalho de macumba, que tiver essas coisas, Deus vai libertar.
Você crê? Então vai até o fim. Amém? Nós vamos ler aqui a palavra do Senhor, que o Senhor colocou no nosso coração para falar. Segundo os Reis, capítulo 5. Segundo os Reis, capítulo 5. Diz assim a palavra de Deus. Naamã é curado da lepra. Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do Senhor, diante do seu Senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E este era varão, homem valoroso, porém leproso, né? Ele era um homem respeitado, um homem valoroso, mas Naamã, ele tinha uma lepra, ele tinha uma enfermidade. Saíram, pois, as tropas da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse esta menina à sua senhora: oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai. Disse o rei da Síria: vai ainda, enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi ele e tomou na mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de vestido. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo se chegaram a ti esta carta, sabes que eu te enviei Naamã, meu servo, para que eu restaure da sua lepra. Então nós vamos pular aqui, irmãos, porque essa palavra ela é bem extensa. Então nós vamos passar aqui por versículo 10. Depois você pode ler tudo, tá bom? Aleluia. Então Eliseu, o 8. Sucedeu, pois, que ouvindo Eliseu, o homem de Deus, eis que o rei de Israel rasgara os seus vestidos e mandou dizer ao rei: por que rasgaste teus vestidos? Deixa vir a mim e saberá que é um profeta de Israel. Veio, pois, a Naamã com seus cavalos e com seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então disse Eliseu: Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão e a tua carne se tornará e ficarás purificado. Porém Naamã se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele vai sair, vai colocar-se em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a mão sobre o meu corpo onde estará a lepra e me restaurará. Não são, porventura, Abana e Farpar os rios de Damasco melhores do que essas águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ser purificado? E voltou então com indignação. Então chegou-se os seus servos e lhe falaram: meu pai, se os profetas te disseram alguma coisa, porventura não faria? Quanto mais dizendo-te: lava-te 7 vezes e será purificado. Então mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Só até aqui, irmãos, mas você pode ler todo o capítulo, amém? Irmãos, aqui está a palavra de Deus. Naamã é curado da lepra. E como eu já disse, irmãos, Deus vai curar muitas pessoas. O Senhor me deu essa palavra como confirmação, que Ele vai curar muitas pessoas que estão aí, aleluia, com uma enfermidade. Louvado seja o nome do Senhor. E às vezes essa enfermidade é obra de macumba, é maligno, é espiritual. Bendito seja o nome do Senhor Jesus, glória a Deus. Irmãos, aqui diz a palavra do Senhor que Naamã, ele era um homem respeitado, honrado na sua terra, na Síria. Porém, Naamã, ele era leproso. Ele era um homem rico. Ele era um homem que tinha respeito de todos. Porém, ele era enfermo. Aleluia. Ele era doente. E de todo o dinheiro que Naamã tinha, porque ele era um chefe. Ele era chefe, ele era um maioral. Então ele era rico. Mas o dinheiro de Naamã não comprou a sua saúde. O dinheiro de Naamã não pôde lhe restaurar a saúde, ainda que eu creio que ele tenha gastado com remédios, com médicos, com especialistas, mas ele não recebeu a cura.
ele não ficou liberto do seu mal, da sua enfermidade. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. O dinheiro do homem, o dinheiro da mulher, os bens, as casas, os carros, as mansões, as empresas, não compra saúde e também muito menos pode comprar a salvação do ser humano. Quantas pessoas enganadas, quantas pessoas enganadas acham que nunca vão ficar doentes porque tem dinheiro, porque tem recurso, e acham que nunca vão precisar de Deus, porque há enfermidades que só Deus pode curar. Nem médico, nem especialista, nem cirurgião não pode curar. Tem enfermidades, tem problemas que é só Deus que pode libertar a pessoa. Bendito seja o nome do Senhor. Ainda hoje pela manhã estive no culto, abençoado hoje pela manhã, louvado seja o nome do Senhor Jesus, glória a Deus. E ali uma irmã se levantou e ela disse: pastor, eu quero contar uma libertação que eu recebi. E ela estava sentada assim na mesma fileira de banco que eu estava sentada. E ela foi até a frente. A igreja estava cheia e ela foi lá na frente e contou para a igreja que Jesus, o Senhor Jesus, curou ela do câncer. Ela tinha um câncer e, se não me falha a memória, era no esôfago, estômago, alguma coisa assim. E ela recebeu a oração na igreja, ela contando que ela foi na igreja, falaram para ela que Jesus podia curar ela, que Jesus podia libertar ela. Então ela foi na igreja, ela obedeceu a palavra do Senhor, aleluia, foi na igreja, recebeu a oração, recebeu a unção, o pastor ungiu ela e Deus libertou aquela mulher. Irmãos, ela mostrou as fotografias lá que o câncer estourou. Após ela receber a oração, aquele tumor canceroso estourou. E ela expeliu aquele câncer. Olha isso, irmãos. Olha o que Deus faz, porque a Bíblia diz que operando Deus, quem impedirá? Mas aquela mulher, eu percebi pelas palavras dela que ela é uma mulher de fé. Ela é uma mulher que não duvida. Ela acredita piamente na palavra. E quando ela recebeu a palavra que ela estava fazendo tratamento, ia para cá, ia para lá, para lá, para cá, para lá, para cá, hospital. Quando ela recebeu a palavra, que alguém disse para ela: Jesus pode te curar. Jesus Cristo pode te libertar. Procura uma igreja evangélica e pede oração, pede para orarem por você. Assim ela fez, ela não duvidou. E o milagre aconteceu. Aquela mulher recebeu a libertação. Ela mostrou as fotos, inclusive quando ela voltou de lá da frente, que ela foi sentar, eu falei: irmã, deixa eu ver. E ela mostrou as fotos, né? E realmente, eles tiraram, ela pediu para tirar a foto e ela expeliu o câncer, porque Jesus curou o câncer dela. Jesus libertou aquela mulher do câncer. Jesus curou ela completamente. E ela tem todos os exames, tem todas as radiografias, ela tem tudo que comprova a cura. Aí você olha para a mulher assim, não parece que ela era uma mulher cancerosa. Não parece. Jesus, ela muito feliz e fala: Jesus me curou, Jesus me libertou. Hoje eu estou bem, hoje eu falo para todo mundo que Ele cura, que Ele liberta, porque Ele me curou. Então, irmãos, Jesus, Ele é lindo, aleluia. E uma coisa, você vê que Deus havia falado comigo logo
na segunda-feira, o Senhor falou, ou seja, na quarta-feira, o Senhor falou comigo sobre Deus mostrava aquela pessoa vomitando obra de macumbaria, colocando para fora. Então, aí eu chego na igreja hoje pela manhã, sexta-feira, a irmã conta que foi liberta do câncer, e Deus me dá essa palavra aqui, a cura de Naamã. Minha querida, meu querido, você crê que Deus, Ele te cura? Hoje, aqui agora, através de você ouvir esse testemunho que eu estou te passando, porque ele é verídico, ele é verdadeiro. Aconteceu na vida dessa mulher. Aconteceu na vida dela. A libertação, a cura. Você crê que Deus vai te curar também? Porque Deus mostrou para mim que Ele vai curar pessoas com enfermidades incuráveis, enfermidades malignas, que é através de feitiçaria, macumba. Deus vai libertar, você crê? Toma posse em nome de Jesus Cristo. E aqui nos fala da cura de Naamã. Naamã estava leproso. Então Naamã ficou, aquela serva, aquela menina que estava servindo a mulher de Naamã, que servia a sua senhora. Então aquela mulher ficou ouvindo, e os criados de Naamã ficou ouvindo o que a menina dizia. Olha, lá em Israel tem um profeta que cura. Tem um profeta, o profeta Eliseu, ele ora e Deus cura as pessoas. Porque o meu senhor Naamã não vai lá para ele ser curado. A menina pregando, falando que Jesus cura, que o profeta orava e Deus libertava. Então aquela menina foi usada como um instrumento de Deus para aquele seu senhor, aquele chefe, aleluia, ser curado, para aquele homem ser liberto. A Bíblia diz aqui, irmãos, que aquele homem, Naamã, ele era todo leproso. Você conhece a lepra? A lepra é uma enfermidade maligna. A lepra é uma enfermidade diabólica. Deixa o corpo da pessoa em feridas. É coisa horrível. A lepra é horrível. Então, aquela menina falou, e os servos de Naamã ouviu a menina falando. E falou: menina, que história é essa que tem um profeta que cura? É o profeta Eliseu, que está lá em Samaria. Ele cura, ele ora e ele cura. Fala para o meu senhor ir lá que ele vai curar ele. Irmão, irmã, você que está me ouvindo, você que conhece a palavra, você que sabe que Jesus liberta, fale para as pessoas. Anuncia que Deus cura. Anuncia para as pessoas que Deus liberta. Não importa qual que é o problema. Não importa qual que é o problema. Anuncia que Jesus cura. Aquela menina, ela era uma menina. Ela não era uma mulher e nem uma moça. Ela era uma menina, aproximadamente 12, 13 ou 14 anos. 15 anos no máximo. Ela era uma menina. A Bíblia diz aqui que ela era uma menina. E ela anunciou, né? Ela anunciou que o profeta Eliseu curava. E foi o que aquela mulher de hoje contou na igreja. Foram até ela e disseram: minha senhora, a senhora pode ser curada. Procura uma igreja dos crentes. Procura uma igreja de oração, que Deus vai te curar desse câncer. E ela deu ouvido. E aqui os servos de Naamã correu e falou para Naamã. E Naamã falou assim: mas onde é que está esse profeta? Ah, ele está em Samaria. Aleluia. Aí então Naamã acreditou. Naamã acreditou nas palavras da menina. Nasceu um pouco de fé no coração de Naamã, porque não havia mais esperança, não havia mais o que fazer, não havia mais. Eu acredito que ele já tinha gastado boa parte do seu dinheiro com remédios, com medicina e nada, né? Quantas pessoas fazem até rituais na macumba, na feitiçaria, no candomblé, para ser liberto de uma doença, mas não é liberto. Porque é só Deus que pode libertar o homem completamente das coisas espirituais, dessas obras malignas.
E a lepra é uma obra maligna. Para quem não sabe, a lepra é uma obra maligna. É uma enfermidade maligna. Então, ali os servos, não, meu senhor, vamos lá, que você vai ser curado. Essa menina, não é possível que ela está mentindo, vamos até lá. Enfim, Naamã se preparou junto com seus servos e foram ao encontro de Eliseu. Foi ao encontro de Eliseu. Chegando lá, chegou na porta de Eliseu, né? Primeiro, mandaram uma carta para o rei da cidade. Aí o rei ficou indignado. Não, mas que negócio é esse? Eu não curo ninguém. Houve um mal entendido, né? Houve um mal entendido e ao invés de levarem a carta para a pessoa certa, que era Eliseu, levaram foi para o rei, né? Se você ler aí, você vai ver. Então, houve um mal entendido. Aí, aleluia, glória a Deus. Finalmente, o rei, ou seja, Naamã chega na porta de Eliseu. Quando Naamã chega na porta de Eliseu, Naamã pensou assim, ele vai sair, ele vai me atender, ele vai orar por mim, vai colocar a mão na minha cabeça, vai repreender a lepra e eu vou ficar limpo, curado. Até que ele tinha fé, né, irmãos? Até que ele tinha fé. Mas o que ele não sabia é que Deus tem muitos meios para curar alguém. Deus usa muitos meios para curar alguém. Ele usa do jeito que ele quer fazer. Olha, irmãos, essa palavra ela é tão tremenda, porque assim, o Naamã, ele era o chefe, ele era um maioral. Para ele era uma humilhação passar pelo que ele passou, porque Eliseu nem foi atender ele. Eliseu nem foi atender. Só mandou Geazi, o seu servo, mandou, Geazi, fala para ele ir até ao Rio Jordão, mergulhar por 7 vezes. Fala para ele ir até o Jordão, mergulhar por 7 vezes que ele vai ser curado. Geazi foi lá e entregou o recado para ele. Meu senhor, Eliseu falou que é para o senhor ir lá mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, que o senhor vai ser curado. Aí o Naamã ficou indignado. Naamã ficou irado. Mas como assim? Eu sou um maioral, eu sou um chefe, eu sou isso, eu sou aquilo. Irmãos, muitas vezes Deus permite situações em que a pessoa, para ser liberta, para ser curada, ela passa, às vezes, para ela passa por uma humilhação. É uma humilhação, porque Naamã se sentiu humilhado. Ele se sentiu humilhado. Não, mas eu isso, eu aquilo. Eu mando numa cidade inteira. Como é que ele manda eu descer no Rio Jordão, naquele rio sujo? Aí ele reclama, ele fala, mas não tem outros rios mais limpos, não? Abana, Farpar, o rio de Damasco, entre outros rios que eu podia descer, justo no Rio Jordão, esse rio sujo? Deus permitiu acontecer na vida de Naamã assim para quebrar o orgulho dele, para quebrar o orgulho de Naamã. Deus primeiro precisava libertar ele daquele orgulho, daquela soberba, porque ele dizia que era. Eu sou o maioral, eu sou. Então Deus primeiro quebrou o orgulho, quebrou a grandeza, para depois libertar ele. Aí ele, não vou não, lá não vou não, lá eu não vou não, vamos voltar, porque lá para o Rio Jordão eu não vou não, porque lá é um rio muito sujo, é uma água suja, eu não vou descer lá não, eu já estou leproso, ainda vou descer dentro de uma água suja, tem muitos rios, muitos rios com água limpa, água cristalina. Irmão, percebe que Deus usa as coisas que não são para confundir as que são? O Rio Jordão, uma água suja, como pode uma água suja purificar alguém que está leproso?
Mas o que as pessoas não sabem, meus irmãos, é que diante da palavra de Deus, até aquilo que está sujo se torna limpo. Até diante da palavra de Deus, até aquilo que está sujo se torna limpo. Porque Jesus falou para aquele cego lá, né? Aleluia. Sê tu limpo. E ele foi limpo também da lepra, aquele leproso lá. Senhor, eu quero ser livre da lepra. Os 10 leprosos. Eu quero ser livre da lepra. Jesus disse para ele, sê tu limpo. Então, irmãos, Jesus ele tem várias formas de trabalhar na vida do ser humano. E às vezes o ser humano não quer obedecer. Daí Deus me faz passar aqui nos vídeos e minha serva diga, fale para eles, para todos fazerem o propósito de 12 dias de clamor pela madrugada. Vai, minha serva, fala. Quem obedecer vai ser curado, vai ser liberto. Mas quem não obedecer... Aí, Naamã indignado, os servos de Naamã sofrendo, né? Porque os servos dele, né? Os eunucos dele, os servos, sofria de ver o seu senhor daquele jeito, né? Tinha dó também. Aí falou assim, mas meu senhor, o profeta, ele é um profeta de Deus, ele é um homem de Deus. Se ele é um homem de Deus, meu senhor Naamã, ele sabe o que está fazendo. Se ele é um profeta de Deus, se ele é um homem de Deus, ele sabe o que está fazendo. Se ele mandou o senhor ir lá no Rio Jordão e mergulhar por 7 vezes, é porque ele sabe que Deus vai curar o senhor. Então, o que custa, senhor Naamã? O que custa o senhor lá e fazer o que ele mandou? Não custa nada, porque pior não vai ficar. Os servos de Naamã falou para Naamã, não custa nada ir lá e fazer o que Eliseu mandou. Vamos lá. Tem pessoas, irmãos, que Deus usa um, usa o outro. Usou Eliseu. Não, primeiro usou a menina. Primeiro usou a menina. Daí usou os servos que levaram o recado para Naamã. Daí Naamã vai lá e Deus usa quem? Eliseu dá o recado para Geazi. Geazi vai lá e entrega o recado. Geazi entrega o recado. Aí, entendeu, meus irmãos? Deus usa um, usa outro e usa outro para a pessoa receber a bênção. E muitas das vezes, Deus usa o pastor, usa o missionário, usa o obreiro, usa o evangelista, usa aquela irmãzinha, usa aquele irmãozinho, mas ainda assim a pessoa não recebe a vitória. Fala na boca de um, fala na boca do outro, usa o outro para confirmar e a pessoa continua incrédula. A pessoa continua com a incredulidade no coração. É impressionante. Aí até que enfim, lá vai os servos de Naamã. Mas meu senhor, vai lá, faz o que ele mandou. Daí ele resolveu obedecer. Naamã foi. Então desceu e mergulhou Naamã 7 vezes. Olha a prova para você alcançar a vitória. Daí Naamã desce a primeira vez. Mergulhou a primeira vez, subiu, nada. A lepra estava lá. Mergulhou a segunda vez. A lepra estava lá. Acredito que naquele meio tempo ele já estava assim, né? Tipo, não vai acontecer nada. Tô do mesmo jeito. Mas eu acredito que lá entre aquele servo tinha um, não, meu senhor, é 7 vezes. O profeta falou que é 7 vezes. Irmão, está compreendendo a palavra de Deus? Porque teve irmãs aí que deixou assim nos comentários, irmã, eu já oro de madrugada. Eu já oro de madrugada. Mas só que agora o que o Senhor pediu para orar 12 dias da madrugada, é o Senhor que está pedindo. É Ele que está pedindo.
Ele não sabe que tu ora na madrugada? Ele sabe. Mas agora ele está pedindo. Então, percebe que você tem que obedecer o que ele manda, o que ele pede, né? E Naamã foi lá, obedeceu. Por fim, obedeceu. Foi a primeira, a segunda, nada. A terceira, nada. A quarta, nada. A quinta, nada. Mas Naamã, aleluia, por causa dos servos que estavam ali incentivando ele, não. Irmãos, a Bíblia diz aqui, quando ele mergulhou pela 7ª vez, que ele fez o mergulho, a Bíblia diz aqui, então desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Naamã ficou purificado da lepra. Compreende, meus irmãos, que você tem que fazer o que o Senhor manda. É diante da palavra que a gente tem que obedecer. Se Ele mandou orar por 7 dias, ore por 7 dias. Se Ele mandou orar, jejuar por 14 dias, 14 dias. Então, é conforme o Senhor manda. Ah, irmã, mas eu já faço isso. Tudo bem, mas agora é o Senhor que está pedindo. O Senhor que está nos orientando a passar esses propósitos que nós temos feito aqui com vocês. Não é de mim mesmo. É dele. Então, eu tenho que obedecer o que ele fala comigo. E fazer os 12 dias, os 21 dias. Se quisermos alcançar a vitória, temos que obedecer. Aqui, irmãos, Naamã fica limpo na 7ª vez. A Bíblia diz aqui que o corpo de Naamã ficou igual o corpo de uma criança. Sabe, uma criança que está na sua, né, está crescendo, uma pele limpa, 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 que parecia que ele nunca teve lepra. E esse milagre que aconteceu na vida de Naamã foi notório em toda Israel, em toda Samaria, em toda a Síria, porque Cristo, Jesus Cristo, Ele cura, Ele liberta. Deus, Ele cura ainda nos dias de hoje, Ele liberta nos dias de hoje. Mas você precisa crer, você precisa confiar, você precisa confiar verdadeiramente que Cristo liberta, que Cristo cura. Bem-aventurado é aqueles que confiam em Deus, porque Ele cura, Ele liberta ainda. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Então, Naamã foi limpo, foi purificado da lepra. Irmãos, não adianta a gente arrumar desculpa para Deus. Depois eu faço, depois eu oro, depois eu jejum, depois eu faço a campanha, depois eu vou na igreja, depois eu faço isso, depois eu faço aquilo. Irmãos, vamos obedecer à voz de Deus, vamos obedecer a palavra do Senhor. Vamos obedecer o ide de Jesus. Ele não mandou ir. Olha, bem-aventurado é você que tem feito os propósitos conosco. Bem-aventurado. Bem-aventurado foi Naamã, que deu ouvido à voz de Geazi. Não foi nem do profeta. Porque o profeta mandou apenas, diga para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Irmãos, a pessoa, aleluia, quando ela quer receber a bênção de Deus, ela não fica colocando obstáculos, ela não fica colocando impedimento, ela não fica com preguiça, ela não fica colocando barreiras. Quantas pessoas que ela mesma cria barreiras para Deus operar na sua vida? A Bíblia diz que operando Deus, quem impedirá? Mas às vezes a pessoa mesmo coloca impedimento. Ela mesmo coloca barreiras para não alcançar a vitória e a libertação. Com o quê? Duvidando, murmurando, blasfemando, falando mal dos profetas, falando mal do povo de Deus.
procura um defeito na pessoa, procura qualquer coisa na pessoa para dizer assim, não, eu não vou confiar na palavra dela não, porque ela isso, ela aquilo. Não vou confiar na palavra dele não, porque ele está falando pela Bíblia, mas só que ele é assim, assim, assim. Aqui, Naamã nem viu Eliseu. Naamã, ele nem viu com seus olhos Eliseu, o profeta. Ele apenas obedeceu uma ordem. E bem-aventurado, a Bíblia diz, irmãos, que bem-aventurado é aquele que não vê, mas crê. Naamã precisou de uma ajuda daqui, uma ajuda dali para alcançar a vitória. Mas até então ele não conhecia o Deus de Israel. Ele veio conhecer o Deus de Israel, o Deus do profeta Eliseu, a partir da libertação que ele recebeu. Então, irmãos, o diabo ele joga muito, que bobagem você ficar orando 12 dias, que bobagem você ficar cantando, que vai dar? Não vai dar em nada, não vai acontecer nada, você fica aí igual uma boba, fica aí cantando, não vai acontecer nada. Irmãos, essa voz é a voz de Satanás. Se tem alguém perto de você falando isso, é o diabo que está usando essa pessoa. Porque o diabo sabe que se você perseverar, se você fizer os 21 dias, se você fizer os 14 dias, se você fizer os 12 dias, o tempo que Deus estipulou para você fazer, a tua vitória vai ser muito grande e vai ser notória para todos ver o que você vai receber, o que você recebeu. Quantos que estavam esperando ver a tua queda? E você entrou no propósito conosco. Teve muitas irmãs que mandaram mensagem no Instagram dizendo, irmã, eu estou no propósito, irmã, eu quero que Deus me levante espiritualmente. Eu me sinto abatida, eu me sinto fraca, eu não estou congregando porque eu não tenho força, mas eu sei que Deus vai me levantar. Isso é fé, irmãos. E Deus não só vai levantar, como vai encher da graça, vai te encher de poder, vai te usar com autoridade e vai te usar para levantar outros. É o Espírito de Deus que trabalha assim. Essa é a obra do Espírito Santo. Aleluia. Mas quantos incrédulos que chegam, para com isso, para com esse negócio de campanha, para com esse negócio de propósito, isso daí não dá em nada, você tem que ficar só ler a palavra e pronto, e acabou. Não, irmãos, é Bíblia aqui, é a palavra do Senhor. Porque você faz aquele propósito com o teu coração, né? Mesmo tendo pouca força, mesmo sabe aquela luta assim, mas você persevera, você vai até o fim. Não, a vitória é minha, Jesus, a vitória é minha. E você alcança pela sua perseverança. Aleluia, Jesus mesmo lhe disse. Ele falou sobre a perseverança, de orar sempre e não desistir. São Lucas 18, da viúva. Aquela mulher, ela insistiu com Deus, ela insistiu, ou seja, com aquele rei da cidade. Ô rei, ainda que tu não teme a Deus, ainda que tu é um homem mundano, mas tu é rei, então faz justiça à minha causa, E ela bateu. Todo dia ela ia lá, ela batia. Eu quero, eu preciso. Irmãos, é o segredo da perseverança. Nós temos que perseverar em oração. Aleluia. Irmão, eu esqueci um dia de fazer o propósito. Não tem problema, continua. Faz no outro dia. E vai, não pare. Porque o diabo é tão sujo que às vezes ele coloca esquecimento na pessoa. Satanás é sujo. Ele coloca esquecimento. Às vezes a pessoa se envolve com um trabalho, com isso, com aquilo, com família, com filho, e você esquece de fazer o propósito, mas continua, no outro dia continua. O segredo da vitória daquela mulher viúva foi continuar. E o juiz advogou a causa daquela mulher. Ela teve as suas terras restituídas, ela foi abençoada porque ela perseverou na oração. Ela perseverou, porque Deus ele é lindo, ele é maravilhoso, Jesus é grande, fiel e poderoso para atender e abençoar todos que nele confiam. Então, meus irmãos, persevera.
em nome de Jesus Cristo, porque Deus ele é maravilhoso e Ele vai atender cada um de nós. Vai até o fim. Vai até o fim. Deus falou com Daniel. Daniel, tu não está entendendo nada, né, Daniel? É muita revelação que eu tenho te dado, muita visão. São muitas coisas que eu tenho te mostrado. Porém, ainda não é hora, Daniel, de você saber tudo claramente. Mas vai até o fim, que lá no fim você vai entender tudo. Você vai entender, a sua mente vai abrir, vai clarear tudo diante de ti, porque tudo será revelado. Você vai entender. Então Deus dá uma ordem a Daniel, vai até fim. E a ordem de Deus para você hoje, vai até o fim. Não pare. Amém? Aleluia, glória a Deus. Se você crê, não na palavra da irmã Carmelita, mas a palavra profética, que é a palavra de Deus, você vai receber a vitória. Em nome do Senhor Jesus. Naamã foi liberto. Essa mulher de hoje, do testemunho, foi liberta do câncer. Ela tá não parece, nunca parecia que ela era sequinha, magrinha, com câncer, sabe, acabando com a vida dela. Não parece, irmãos, porque Deus, quando Ele cura de verdade. Ele liberta de verdade a pessoa, como libertou Naamã. Naamã ficou com a pele como se fosse uma pele de um menino, diz a Bíblia. É assim que Deus faz. Quando Deus faz, Ele faz completo. Quando Deus cura, Ele cura completo. Ah, eu estou melhor. Ah, então, eu estou um pouquinho melhor. Não. Deus não é Deus de melhorar as coisas. Deus é Deus de curar. Deus é Deus de libertar completamente. Esse meio termo aí é para os médicos. Esse meio termo de um dia tá melhor, outro dia tá pior, outro dia tá melhor, isso daí não é de Deus, não. Isso daí é dos médicos. Isso daí é de remédio. Porque quando Deus faz a cura, Ele cura completamente. Irmãos, eu tinha um problema no coração, que nem eu já mencionei aqui nos vídeos. Eu sofri durante 5 anos com arritmia cardíaca. Arritmia, meu coração disparava, e parecia que ia sair pela boca. Eu não podia andar assim rápido, não podia. Subir escada, nem pensar. Olha, eu sofri durante 5 anos com arritmia cardíaca. Tomei remédio por 5 anos. Remédio controlado pelo médico. Remédio controlado. Aí chegou um dia e Deus falou assim... Deus me provou muito com essa enfermidade. Aí as pessoas diziam assim... Ah, mas você não é crente? Por que que Deus não te cura? Por que Deus não te cura? Aí eu falei... na hora certa Ele vai me curar. É que não chegou a hora, mas na hora certa Ele vai me libertar. Eu não vou morrer com essa doença. Tinha vezes, irmãos, que eu deitava e eu pensava que eu não ia levantar. De tão mal que eu estava. Mas, na hora certa, Jesus me curou. Eu fui encaminhada, irmãos, para aqui em São Paulo tem o Hospital das Clínicas. É um hospital enorme. Hospital do Coração, o INCOR. Eu fui encaminhada para lá, pelos médicos daqui, da minha cidade. Eu fui encaminhada para lá, para ficar na fila de um transplante. Porque segundo todos os médicos que eu passei aqui na minha cidade, eu tinha doença de Chagas no coração. E doença de Chagas não tem cura. Então, além da doença de Chagas, que meu coração era inchado, ele era inchado, esse lado meu, ele era mais alto do que esse, ele era inchado, por causa do barbeiro, por causa da doença de barbeiro. Aí além disso, ainda tinha arritmia. Então tinha dia que eu pensava que eu ia morrer. Mas dentro da minha alma, do meu coração, algo dizia assim que eu não ia morrer daquele problema. Algo dizia dentro de mim que eu não ia morrer daquele problema. Olha, irmãos, e Deus me libertou. Se não me falha a memória, em 2000, eu fiquei durante 5 anos com essa doença. 5 anos e alguns meses. E foi em 2007 para 2008, Deus me libertou. Ele me curou, irmãos, com apenas uma oração.
uma oração. Eu estava numa campanha, estava num propósito na casa, fazendo visita, né? E eu estava ali pela misericórdia, né? Então eu cheguei e eu sentei, tinha muita gente dentro daquela casa, uma casa grande, estava cheio de gente, aí eu me sentei num cantinho, porque eu tinha andado um pouco, eu estava um pouco cansada. Aí eu sentei assim, o pessoal chegando. Aí a família que a gente estava fazendo a campanha na casa dela, orando na casa dela, falou, vai vir um irmão de tal cidade, de tal lugar, ele está aqui em São Paulo e ele vai vir hoje aqui. Aí eu falei, amém, glória a Deus, que bênção, louvado seja o nome do Senhor. E ali, irmão, a casa foi enchendo de gente, aí eu me sentei, até que o pessoal se ajeitava, tudo. De repente, aquele homem, um irmão simples, uma camisa simples, uma roupa simples, ele entrou, ele saudou todo mundo, cumprimentou todo mundo, assim com a mão, né, deu boa tarde para todo mundo. Ninguém conhecia ele, eu muito menos, não conhecia ele. Aí ele entrou, quando ele entrou, ele olhou para o canto, eu estava sentada naquele cantinho, até porque eu estava descansando, né, para poder começar a orar. E quando ele entrou, ele olhou para o meu lado, do lado esquerdo, onde eu estava, ele foi até a mim e disse, colocou a mão sobre a minha cabeça e disse, enfermidade no coração, eu te expulso em nome de Jesus Cristo. Enfermidade, doença de Chagas, eu te repreendo em nome de Jesus Cristo. Irmãos, ali eu comecei a chorar. Sentada eu estava, sentada eu fiquei, né? Comecei a chorar. E ali Deus tomou a boca dele em profecia e falou, minha serva, eis que hoje chegou a tua cura. Eis que hoje chegou a tua libertação. Hoje eu te curo. Hoje eu te liberto. Tu sairás daqui, desse recinto, curada, liberta, para nunca mais voltar essa doença. Deus usou aquele servo dele, passou para mim. Irmão, eu senti como fosse uma chama, um fogo diferente, um calor diferente no meu corpo que foi queimando. Aí o coração estava acelerado, muito acelerado. O coração acalmou. E ali acabou o problema. Irmãos, eu saí dali curada. Eu saí dali, eu não tinha mais cansaço. Ali nós oramos, ali nós cantamos, ali nós se alegramos, ficamos muito tempo ali, porque foi um mover de Deus. E foi a primeira cura, foi a minha. E Deus curou outras pessoas ali também naquele dia. Foi uma coisa tremenda naquele dia. É porque onde Jesus está, onde o povo de Deus está reunido, alguma coisa acontece. E ali eu fui liberta para a glória de Deus. Eu fui liberta, irmãos, fazendo a obra de Deus. Mesmo eu com enfermidade, mesmo eu com problema aqui, problema ali, eu não deixava de fazer a obra do Senhor. E Jesus me libertou. Daí eu tinha consulta marcada todo mês. Aí eu voltei na consulta como estava marcado, né? Daí a médica, era uma médica, ela me examinou, ela olhou para mim, ela falou assim, a senhora tá bem? Eu falei, eu tô bem, doutora, tô bem. Aí ela falou assim, vamos repetir os exames, porque eu tô sentindo algo diferente na senhora. Eu falei, amém, vamos repetir. Ela falou assim, a senhora tá bem mesmo? Eu falei, eu tô ótima, doutora, eu tô ótima. Nossa, melhor impossível. Vamos repetir os exames. Daí ela repetiu os exames, né? Eu fiz, naquela semana mesmo eu fiz os exames. E quando os exames estavam prontos, né? Ela pediu 3 exames do coração. Quando os exames estavam prontos, levei para ela novamente. Acho que uns 6, 7 dias depois eu já levei novamente para ela. Quando eu cheguei na sala, ela abriu os exames. Ela olhou. Ela olhava para os exames e olhava para mim. Olhava para os exames e olhava para mim. Aí eu dei risada, né? Eu fiquei com ar de rir assim para ela, né?
Aí ela falou assim, só um minutinho, que eu vou chamar outro médico para avaliar, porque eu acho que meus óculos não tá funcionando direito, não. Eu vou chamar outro médico para avaliar esses exames. E eu já estava, irmãos, com encaminhamento para ir para o Hospital do Coração, para fazer transplante. Eu já estava na fila. Já estava com toda a papelada na mão. E aí ela falou assim, eu vou chamar outro médico. Aí chamou outro especialista, né? Chamou, ele veio. Na minha frente eles fizeram isso, irmãos. Olharam. Olhou. Aí ele perguntou para a médica assim, o outro médico falou assim para a médica, a senhora tem certeza que é ela, que esses exames é dela? É dela mesmo? Ela disse sim, doutor, é dela mesmo. Conferiu meu nome, conferiu tudo, a data, tudo. Sim, é dela mesmo. Ele falou assim, tem alguma coisa errada. Aí ele falou assim, você encaminhou ela pro INCOR, pro Hospital do Coração? Sim, doutor, já tá tudo encaminhado. Aí ele falou assim, ó, pode rasgar, suspende isso daí, porque ela não tem mais nada. Ela não tem problema de coração. Aí a médica disse assim, doutor, o senhor viu que tem uma cirurgia? Foi feita uma cirurgia nela. O senhor viu, doutor? Olha de novo, doutor. Isso tudo na minha frente, irmãos. E eu, glória a Deus, aleluia, obrigada, meu Deus, obrigada, Jesus. E ali, irmãos, eu radiante de felicidade, aí o médico olhou, ainda botou a luzinha, uma luzinha assim, olhou. Irmãos, aqueles médicos ficaram impressionados. Aí a médica disse, dona Carmelita, tem uma cirurgia no seu coração. Foi feita uma cirurgia. A senhora teve em algum médico depois do dia que a senhora veio aqui, que eu pedi os exames? A senhora fez alguma cirurgia? A senhora procurou algum médico? A senhora passou mal? A senhora foi em algum médico? Eu falei, doutora, eu não fui em lugar nenhum. Até porque eu não tô sentindo nada. Eu não ia em médico nenhum, não fui em médico nenhum. Aí ela falou assim para mim, porque foi feita uma cirurgia no seu coração. Tem uma marca de uma cirurgia recente no seu coração. Aí eu lembrei, né, que tinha sido há menos de 15 dias que eu havia recebido aquela oração e aquela profecia de libertação e cura, né? E ali eles ficaram confundidos. Aí o médico disse assim, doutora, você é uma especialista, eu também sou. Então, o caso dela encerra-se aqui, ela não tem nada. Se você quiser repetir os exames para confirmar isso que nós estamos vendo aqui, mas ela está com o coração melhor do que o meu. Olha aí. Aí ele mostrou assim, olha isso. Olha aqui, olha as batidas. Tá perfeito. Gente, ela está com o coração melhor do que o meu, o médico falou. Aí a médica falou assim, a senhora é crente, dona Carmelita? Eu falei, graças a Deus. Aí eu falei, doutora, mas mesmo que eu não fosse crente, Jesus não cura só crente, não. Jesus cura todo aquele que crê nele. Aí ela falou assim, você foi em algum lugar assim? Eu falei, sim, eu recebi oração e Deus me libertou, Deus me curou. Foi Deus, doutora. Foi Deus que fez essa cirurgia. E eu acredito que ela era do outro lado, né? Pelo jeito dela, assim, a gente, né, não julga, mas enfim. Ela falou, pode ser. Então aquele médico veio, deu a última palavra final, encerra-se o caso dela está resolvido, ela não tem nada, suspende os remédios, tá? Porque ela não precisa mais desses remédios. Irmãos, ali Deus me libertou, não tomei mais remédio, não tive mais cansaço, não passava mais a noite agoniada, não, olha irmãos, acabou. Hoje eu subo escada, desço escada, pego peso, não sinto nada. Eu não podia pegar, irmãos, 2 quilos de peso eu não podia pegar por conta da doença. Eu não podia, porque parecia que eu ia morrer. Hoje, estou livre para a glória do nome do meu Pai. Em nome de Jesus. E assim como Ele me curou, Ele cura você também, irmã. Ele cura você também, irmão. Você que está me ouvindo pela primeira vez, Jesus, Ele vai te libertar. Creia. Jesus não é só para mim. Jesus não é só para essa irmã de hoje. Jesus não é só para Naamã. O Senhor, Ele cura
todos. Recebe a tua cura, recebe a tua libertação, mulher, recebe a tua libertação, homem. Em nome de Jesus, coloca a tua fé em prática, coloca a mão sobre essa enfermidade aí, repreende em nome de Jesus Cristo e seja curado, seja liberto pelo poder do sangue de Jesus Cristo, o Salvador. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Toma posse, em nome de Jesus.